novo normal é ter sintomas. Eu estou saudável, mas tenho que tomar um comprimido para me vir a menstruação, ou para evitar o acne, ou para dormir melhor, ou para conseguir equilibrar o colesterol. Se esse é de facto o verdadeiro caminho para estarmos em uma saúde plena, uma vida mais feliz, mais satisfatória. Eu sou Camila Cardoso, dou-te os parabéns por estares aqui hoje, a querer descobrir, desvendar, aprender, degustar do conhecimento para a tua evolução, para a tua expansão. Esse é o meu compromisso, levar até ti conhecimento integrativo, mente, corpo e espírito, que integra a nutrição holística, a nutrição quântica, uma nutrição para um novo pensamento, para uma nova era. E hoje o tema, aqui no podcast Palavras Nutritivas by NutriQuântica, é frutas, vilãs ou heroínas da nossa saúde. Vamos desvendar essa temática e eu começo aqui todo esse caminho com um primeiro caminho de reflexão. Nós vamos aqui por alguns pilares, como fosse uma cadeira, para nós assentarmos essa estrutura de uma vez por todas na nossa mente. Sermos responsáveis pela nossa saúde implica ter a parte científica, ter a parte biológica, ter a parte espiritual. Por isso vamos fazer essa viagem hoje. Tá? São 25 anos de nutrição e estou muito convicta que esse é um tema, apesar de parecer simples, mas de demasiada polêmica, e com certeza vamos desmistificar aqui uma série de fantasmas e de conceitos que possam estar a impedir que tenhas uma informação de qualidade. Guarda essa informação. É suposto ser fácil. É suposto ser simples. Então, o primeiro módulo, o primeiro capítulo dessa nossa conversa é com a lógica. Vamos analisar bem como é que as coisas estão dispostas na nossa natureza, não é? A gente vai, nessa observação lógica, colocar que de todos os alimentos, aquele que mais conecta com todos os nossos sentidos são, de facto, as frutas. Primeiro, o campo de visão. Eu desconheço um alimento que esteja tão visível, tão disponível na linha dos olhos, e é curioso que mesmo bagas que vão dar mais rasteiras estariam com um tamanho e com uma cor para ensinar as crianças a colherem os frutos, não é? Então, as bagas menores, mais leves, na linha do olhar das crianças, para aprenderem e começarem a interagir e a apanhar os frutos, e para um adulto, a nível do olhar de uma árvore frutífera, é logo impactante as cores das frutas, a imagem da fruta, né? Ela é magnética, ela é atraente. E reparem, o outro sentido são os perfumes das frutas, o aroma de uma fruta, né? Chega a ser surreal termos pessoas a trabalhar para imitar o aroma à fruta. Quando a gente tem na nossa terra o principal sinal da natureza, enviar esse aroma magnético, indicando está aqui uma coisa muito importante, né? Então, a imagem, o aroma e o sabor. Nós somos, por eleição, atraídos pelo sabor doce. De uma forma biológica, orgânica, se eu tiver uma mesa cheia de salgados e uma mesa cheia de doces, as de doces vão sempre acabar primeiro. Portanto, a fruta, ela tem todos os sinais dentro dessa brincadeira que eu faço, se formos morar para a floresta. Até eu conseguir caçar um coelhinho ou outro animal qualquer, eu já comi 1 quilo de fruta. É um processo natural, quando encontramos uma árvore frutífera, ficarmos admirados e até querermos colher. Portanto, fica já esse sinal. A fruta mais benéfica é aquela que acabou de apanhar sol e eu consegui colher diretamente do pé. É quando ela está no seu auge nutritivo, ainda conectado com a fonte, com a raiz,
com a umidade das raízes, dos nutrientes das raízes, e apanhou os últimos raios de sol antes de ser colhida. Essa é a fruta mais magnética, mais poderosa, tá? Então, primeiro aspecto do nosso argumento hoje, se a fruta é vilã ou heroína, já fica esse sentido observador, basta conectar com o que está à tua volta na natureza, já vai fazer essa informação lógica. O segundo capítulo é a genética, tá? Vamos falar um pouquinho de biologia. Nós humanos, Homo sapiens, temos 98,7% de semelhança do DNA, do ADN, compartilhado com os primatas, em especial os chimpanzés, não é? E toda essa parte da dieta ancestral, natural, dessa biologia evolutiva, dessa conexão que a gente possa ter com os primatas, revela tanto o equilíbrio na nossa saúde, na nossa digestão, como até nas necessidades alimentares, aquilo que de fato faz os nossos órgãos trabalharem no seu melhor, tá? Então, os macacos, por eleição, na sua grande maioria, são frugíveros. O que é um frugívero, né? É um tipo de um animal que desempenha um papel fundamental nesse ecossistema, na reconstrução das florestas, na disseminação das sementes, inclusive na biodiversidade, porque há uma tendência de engolir as sementes inteiras e depois levar esse subproduto da digestão, faz uma compostagem, já gerando um ambiente perfeito para a semente se disseminar longe da sua origem, fazendo então esse papel da nossa diversidade. Então, ser frugívero é como as abelhas, é um tipo de seres, são seres que favorecem a terra estar nesse processo maravilhoso de constante regeneração. Tanto nós, humanos, como os primatas, são, por eleição, frugíveros. Então, vamos falar aqui das semelhanças, né? Ambos temos um intestino longo, né? Um intestino delgado longo, com glândulas salivares. Isso chama um processo que vai deixar uma capacidade específica de digerir com qualidade, sem ter grande esforço, ou seja, não temos garras nem dentes muito afiados para rasgar fibras agressivas como as carnes, tá? Então, essa capacidade digestiva que nos liga, né, faz com que a gente tenha pouca facilidade para ter atração e até capacidade de digerir dias seguidos carne crua, né? É uma distinção com o qual também nos vai fazer lembrar, em semelhança, a mãozinha coletora e não rasgadora dos carnívoros, né? As nossas mãos até cabem perfeitamente uma maçã, um pomo, uma fruta. Então, somos considerados seres coletores frugíveros, tá? A base desta dieta ancestral, na sua grande maioria, era frutas, vegetais, raízes, sementes, e só 5% alimentos de origem animal. Em situações muito específicas, os primatas comem insetos, mas eles têm um nível de 90% do dia colher, serem de natureza coletora, e só 5% do dia em caçar. É raro, né? E o que foi, então, que essa biologia nos também foi criando, então, esses novos hábitos, um efeito cultural, tá? Onde começamos também com outros hábitos culturais, como cozinhar, como fermentar, né? O ato da caça, houve ali uma união, formar sociedades através dessas novas culturas. E isso é muito interessante, também tem a ver com alterações climáticas, com alguns períodos de privação. Uma coisa que eu queria deixar aqui é estratégias de sobrevivência
levaram ao aumento dos alimentos de origem animal. Porque ser comestível não quer dizer que seja o melhor combustível, o mais nutritivo para a melhor performance dos nossos órgãos internos. Tá? Então, essa parte da biologia é muito interessante porque cria logo alguns reflexos que têm sido ignorados e que, apesar de haver muita comprovação científica, porque eu enchi aqui essa sala de comprovação científica, o quão benéfico é o aumento da quantidade de fruta que devemos ingerir diariamente e também de legumes, de vegetais. É muito inferior o nível de campanhas que se faz nesse sentido, tanto junto da medicina convencional como falando no universo do país em que estamos inseridos hoje, e podemos falar nesse contexto tanto em Brasil como Portugal, que pela língua portuguesa são os dois países que mais têm interagido e falado comigo e conectado com essa busca de procura por uma nutrição mais avançada. Tá? Então, temos os dois iniciais aspectos, né? A questão lógica de observação da natureza e da nossa biologia. Vamos ao terceiro aspecto, é aquele que muita gente está mais à espera e tem mais interesse, que é o aspecto nutricional, tá? Esses 1% que nos difere dos primatas é o que vai dar o desenvolvimento intelectual, a capacidade de estar ereto e a capacidade de níveis de consciência e de intelecto, né? No entanto, olha só, se o grande diferencial, o que nos faz ser uma espécie dominante na Terra é o nosso cérebro, que até leva mais anos para se tornar independente em relação a qualquer outro animal, que em poucos meses já fica sozinho, já é liberto e já pode iniciar um novo processo de reprodução. Né? Um ser humano, até ser apto a reproduzir, são muitos anos, até lá está numa formatação intelectual que vai dar observação e coerência. No entanto, o principal alimento do cérebro é glicose. Praticamente tudo o que eu como no final da digestão tem que se reverter em glicose, porque é o combustível essencial. Imaginem todo o bosse, né? O nosso 3 quilos de cérebro é alimentado constantemente. Eu estou a piscar os olhos, a bombear o coração, a controlar a temperatura corporal, a me defender de bactérias. Toda essa dinâmica de funcionamento em plano de fundo cerebral, fora as nossas emoções, as nossas interações e reações externas, tem uma constante necessidade de glicose, ok? Então, mas a qualidade dessa glicose é mais importante do que a quantidade dessa glicose, não é? Não basta meter qualquer coisa que tem açúcar ou glicose no nosso cérebro, porque ele tem uma necessidade específica de glicose de boa qualidade. E já fiquem a saber, essa é uma das informações mais relevantes. Todas as vezes que eu fizer uma dieta baixa em hidratos de carbono, que corta a fruta, que reduz drasticamente os consumos dos alimentos ricos em glicose e hidratos de carbono, eu corro sempre o risco de ter um sobreaquecimento cerebral. Tá? A fruta é o tipo de glicose, nesse caso, a frutose, né, que é o açúcar, a glicose da fruta, é a mais simples, a que mais rapidamente se converte num combustível para todas as funções cerebrais funcionarem no melhor equilíbrio, seja psíquico, mental, raciocínio, intelecto, criatividade, seja nas funções cerebrais dinâmicas do dia a dia. Portanto, qualquer sintoma, desregulação hormonal, indigestões, sejam até as doenças severas, quanto menos glicose de boa qualidade eu der à origem, à fonte que governa todo o nosso organismo, maior é a decadência, principalmente do sistema imunitário. Portanto, há um modo de sobrevivência que é diferente de uma vida com performance, com integração, qualidade, racional, coerente, não é? Então, a gente vai ter aqui
todo esse ponto de apoio. Reparem, a fruta é o único alimento que consegue reunir todos os alimentos, ou melhor, todos os nutrientes essenciais ao funcionamento das nossas células, que são baterias, são pilhas, e principalmente das células do nosso cérebro. Então a gente vai ter a glicose de boa qualidade com água. E qual é a proporção de água na Terra? Nós somos reflexo da Terra. Qual é a proporção de água no nosso organismo? E o maior volume é de água doce ou de água salgada? Olha que interessante essas correspondências, né? Vai ser sempre de água salgada. E no nosso corpo, eu choro salgado, eu suo salgado, né? A nossa urina é salgada, o sangue é salgado. Ah, mas a fruta é doce. A fruta é doce porque ela tem todos os minerais, o magnésio, o fósforo, o cálcio, o potássio, com a glicose de boa qualidade. Ela combina, basicamente, o sol que ela apanhou, os íons, a água coloidal, que é uma água com uma vibração. Quem ouviu lá o segundo podcast, a gente falou um bocadinho dessa parte da água coloidal mais em profundidade, com os minerais que ela puxou da terra, né? E desenvolve com a glicose, isso chega tudo muito mais rápido ao cérebro e a todas as células. A performance, o desempenho, a qualidade de ação e de intuição e de desenvolvimento cerebral é completamente diferente de uma glicose de um bolo, de um pão, de uma bolacha. O consumo da fruta é crítico para termos o nosso sistema todo a funcionar no seu melhor e ter imunidade, ter defesas, né? Eliminar também toxinas. Só a fruta é que consegue agarrar as toxinas e ajudar o fígado a fazer essa limpeza. Então, quanto menos fruta eu consumir, maior é a tendência de eu ter ansiedade, depressões, demência, doenças, porque tenho menos defesas e tenho menos eficácia na origem dos comandos centrais. Atenção, é fundamental perceber o que eu estou aqui a explicar. Porque a gente tem a tendência de associar tudo o que é doce como negativo e promotor de doenças. É decisivo parar de associar a fruta ao diabetes, à gordura corporal, à celulite, ao colesterol. Isso é uma ilusão, isso é uma manipulação em massa. Vamos voltar àquela frase que ficou lá no início? É para ser fácil. E a coisa que, se eu olhar para a natureza que está mais disponível, pronta para comer, sem esforço, é a fruta. O universo criador está sempre a falar conosco e a nos promover, né, essa facilidade. O universo é abundante. É suposto eu ter acesso às coisas. Como é que eu dar ao meu corpo só produtos industrializados, né? Ricos em farinha, ricos em açúcar branco, ricos em gordura, né? Hoje em dia, quase todas as refeições ou tem queijo, ou tem manteiga, ou tem molhos, ou tem óleos, mesmo que seja um óleo saudável, como o azeite. Vocês acham que é saudável que tudo o que eu coma seja gorduroso? A alface foi besuntada em gordura, o arroz foi besuntado em gordura, os legumes foram besuntados em gordura, né? Tudo que eu comer, se levar gordura, como é que vai ser fácil a chegada da glicose ao cérebro? É difícil, as digestões gordurosas são lentas, não é difícil separar a gordura da água. Portanto, a moderação e a ordem certas das coisas é muito importante. A gente aceita com naturalidade a bolacha, o pão e os bolos, as panquecas e até um geladinho. São tudo coisas inocentes. Ou pôr meio pacote de açúcar no café. Quantas vezes ao dia? E a culpa, por vezes, do bode expiatório, por eu estar com azia ou com gases, ou ter tido um mal-estar, ou até ter ficado doente, foi a fruta. Isso se for ver a lógica,
o que é que de facto faz sentido, vão formando os novos pensamentos aí para quem está a ouvir, veja o que é que de facto é coerente na nossa realidade, tá? Porque o estresse é uma realidade, os burnouts, crianças cada vez mais jovens já tomar medicamentos para o controle emocional. E é ou não é o doce, o primeiro alimento que eu vou buscar quando eu estou em estresse? Mas corto a fruta. Então, discernimento. Vamos aqui, de uma vez por todas, definir que o açúcar que está presente na fruta, a glicose, a frutose, é completamente essencial ao funcionamento geral do meu organismo, tá? É fulcral para a nossa saúde e para evitar as doenças mais degenerativas, o consumo regular da fruta. É o único alimento com minerais, com água e com os fitonutrientes que faltou colocar aqui, que são as moléculas que dão cor às frutas, o roxo, o vermelho, o laranja, né, até o verde escuro, vão dar essa coloração de chamada de atenção, marcando a presença de um agente que age como um medicamento, é chamado também nutracêutico, né? Nutre e o seu composto benéfico age como fosse um fármaco, um farmacêutico, é nutracêutico, só que totalmente natural, totalmente biodisponível. E é uma ilusão a pessoa que diz, mas eu não como açúcar, né? Mas come queijo, queijo tem açúcar, come carne processada, né? Come carnes muito grelhadas, pães, massas, molhos, ketchup, maionese. O açúcar está em tudo. Ele tem nomes diferentes. Pode estar como amido de milho, ou como xarope de milho, ou como maltodextrina. Mas se começarem a ler os ingredientes, quanto mais processado é o alimento, maior é o risco dele ter o açúcar, porque é aditivo. Porque o meu cérebro vai achar aquilo atraente. Se a pessoa se desafiar nos intervalos entre as refeições, estar de forma sistemática a incluir porções generosas de fruta, a mudança da energia muda por completo. A disposição, inclusive emocional e cerebral, muda por completo. Tá? Então, a capacidade do melhor funcionamento cerebral é da fruta. Quanto mais ansioso, deprimido, burnout tiver, maior é a necessidade de fruta. Quando aumentamos demasiado as gorduras na nossa dieta, mesmo as boas, como abacate ou as nossas nozes, né? A gordura aquece o cérebro e a fruta arrefece. Então, um tem água e hidrata e refresca, equilibra, modula, dá o jogo de cintura. O excesso de gordura, não estou a dizer para não comer o abacate nem as nozes, só estou a dizer que eu vou ter muito mais benefícios se eu tiver algumas refeições em que a gordura esteja de parte, não pôr gordura em todas as refeições. Então, começar o dia com gordura, desaconselho por completo. Porque eu tenho muitas funções cerebrais matinais, muitas hormonas para ser produzidas, muitos pensamentos para serem produzidos. Então, quanto pior estão os sintomas, dor articular, doenças autoimunes, insônias, mais fruta deve-se comer. Eles são curativos por eleição. Agora vamos colocar aqui dados reais. Né? Falando aqui ainda do fator nutricional. 100 gramas de açúcar branco vai nos dar 100 gramas de glicose. Todas as tabelas que vão ter glicose relacionada estão a comparar com açúcar branco. E olha que interessante. Para eu ter 1 quilo de açúcar branco puro, eu vou precisar de cerca de 6 a 10 quilos de fruta
para darem equivalência à quantidade de glicose, dependendo da fruta, por isso que é de 6 a 10 quilos. Eu trouxe algumas estatísticas, só para vocês perceberem, tá? Em 100 gramas de fruta, vai ser assim mais ou menos uma chávena de chá. Banana tem 12 gramas de glicose, maçã tem 10, laranja tem 9, tá? Lembrando que não é a mesma qualidade, porque vem acompanhada de todo aquele grupo nutritivo. A nossa célula, as nossas baterias, precisam muito de potássio, magnésio. Para vocês terem ideia, a banana tem 12 gramas de glicose, mas traz 358 miligramas de potássio. Portanto, essa glicose tem esse papel de fazer esse potássio chegar logo nas células cerebrais. Tem 26 miligramas de magnésio, tem 8 miligramas de cálcio. É impossível que o teu íntimo esteja a combater a fruta como um alimento, só por causa do seu sabor doce. Então, a resposta metabólica é diferente, porque entra com minerais, e os minerais são catalisadores, são aceleradores da proteção celular, né? A membrana dela vai ficar mais eficaz, retendo o que é bom e expulsando o que é tóxico. Glicose por glicose. O cérebro continua a pedir. Daí os cravings, né? Os desejos absurdos por doce. Então eu comi, mas não entrou os minerais, o cérebro continua a pedir. A célula precisa de doses constantes de magnésio, potássio, fósforo, sódio e glicose de boa qualidade. Se eu fizer uma dieta prolongada com muito baixo teor de açúcares, e principalmente sem fruta, há uma potencial descalcificação, há uma perda de elasticidade da pele, mas o mais grave é a queda das tomadas de decisões, da clareza mental, vou ficar de mau humor. Como é que a gente fica com fome, né? A gente fica, já vou, saco, fica de mau humor. Então, quando cai demasiado a glicose no cérebro, eu até posso nem ter fome, mas eu já não estou a raciocinar. Então, marcar reuniões perto da hora do almoço com a glicose baixa é um risco, né? Então, os lanches são fundamentais para manter esse nível de intelecto equilibrado. Porque eu vou fazer um lanche, tomo um café açucarado e um pastel de nata, estou a pôr gordura e açúcar simples, que cria uma resistência à insulina. Essa resistência à insulina tem mais a ver com o aumento da gordura em tudo que eu como. Porque já não é fácil chegar a transformar-se a gordura em glicose. Então eu preciso de, quanto mais é um açúcar branco ou pão refinado, também transforma-se em açúcar, mais eu vou precisar quantidade de insulina para aquilo entrar na célula. Quando é com a água da fruta e com os minerais, essa glicose tem uma libertação muito mais equilibrada de acordo com o ritmo do corpo. Então, uma pessoa que é diabética e que é instruída a ter cuidado com a fruta, que fica com medo de comer fruta, a tendência é aumentar pão ou aumentar arroz. Então, ela, em vez de pôr a glicose certa, tá? Pôr aquela que agrava. É muito comum, com medo, a pessoa descobre que está diabética, ficou com medo de comer fruta. Num ano, fica hipertensa, ou com problema nos olhos, ou já começa a ter dores articulares, pés inchados. Acelerou o envelhecimento dela, porque é justamente já havia um estresse interno e ainda teve menos alimentos que ajudavam a regular esse estresse e essas limpezas, tá?
É impossível alguém ter ficado diabético a comer imensa fruta. Eu desconheço, em 25 anos, ai, coitado, ficou diabético, comia muita fruta. Desconheço. É a gente jogar aqui a real. Ou a pessoa comia muito pão, ou comia muito doce, ou bebia álcool. Há uma série de outros alimentos que são riquíssimos em açúcares, que a gente não olha para eles com o mesmo receio ou com o mesmo grau de informação que é tóxico para mim, e ele tem sempre um aval, está liberado. Vou arrastando com a barriga. Eu tenho pacientes que deixaram de ser diabéticos. Isso é impressionante. Não tem a ver com a Camila aqui, tem a ver com dar o conhecimento certo. O corpo regenera, há uma resposta. Mesmo quando a pessoa precisa mesmo de insulina a vida toda, pode reduzir a necessidade, há uma melhora na resposta. Imagina uma paciente que há 20 anos usava 22 unidades de insulina por dia. É bastante. E a insulina sintética é uma hormona laboratorial, é muito mais tóxica, envelhece, acelera o aparecimento de outras doenças. O corpo está em esforço constante. Não é a mesma coisa de eu produzir internamente a minha própria insulina. É mais difícil viver muitos anos diabético. É uma pessoa que tem uma tendência a ter várias doenças mais associadas. Então, reparem, a mesma paciente há 20 anos a usar essas 22 unidades de insulina, em 6 meses, com a minha ajuda e comendo bastante fruta, confiando no processo, na ordem certa, feita de uma maneira coerente, acompanhada, hoje toma 12 unidades de insulina. É absurdamente inferior à quantidade de químicos que entra no corpo dela. Não é? E um senhor com quase 83 anos, eu fiz uma reunião com as filhas a sugerir, e uma carta para o médico de família, a sugerir uma reavaliação, porque ele, depois de fazer a ajuda do ajuste alimentar com o meu apoio, do método NutriQuântica, passou a ter muitas crises de hipoglicemia, um sinal que a dose da insulina era demasiado, precisava ser reavaliada. E com a ajuda do médico, passamos de insulina para hipoglicemiantes orais, que é menos agressivo. Olha a oportunidade da gente ter mesmo em idades avançadas, o corpo regenera com a alimentação certa, porque as células novas que estão a nascer, nascem com mais qualidade, tá? Então, isso é um processo maravilhoso. Eu vou deixar aqui só algumas estatísticas que eu trouxe, tá? Há muitas. Depois, quem tiver interesse, a gente pode fazer chegar a uma pesquisa mais específica que eu tenho com os PDFs, com os links. Mas olha só que interessante. Em março de 2025, portanto, saído do forno, a última estatística que eu acedi sobre os benefícios do consumo de fruta foi feito em Harvard, um estudo de 30 anos de acompanhamento, aonde predominantemente o consumo do aumento de fruta e legumes faz com que as pessoas cheguem até os 70 anos sem doenças degenerativas. Portanto, revejam como vocês compõem as vossas escolhas alimentares. Eu estou a comer mais quantidade de quais alimentos? Aqueles que me favorecem a saúde ou aqueles que me aceleram as doenças? E o resultado é a vida que cada um tem. E o nível de dor e o nível de disposição tem muito a ver com os combustíveis que se colocam dentro do corpo. Outras estatísticas. A Organização Mundial de Saúde é conhecida por WHO, World Health Organization. E ela lançou uma campanha, através de toda essa colheita de bagagem científica, que seria benéfico todas as pessoas do mundo consumirem mais de 5 peças de fruta por dia. Isso não chega a qualquer país e a informação dificilmente chega em todos os lados. Com essa informação, com 5 ou mais peças, uma peça de fruta vai ser
o que couber dentro da mão, como se fosse uma maçã, né? Ou então, se forem bagos de uva, quantos bagos cabem na mão assim, esticada? É uma porção. 5 ou mais peças de fruta por dia, segundo a Organização Mundial de Saúde, reduzem até 73% o risco de diabetes. Então, estou pré-diabetes, a minha hemoglobina glicada já está 5,5. Qual é a quantidade de fruta que eu tenho nada a comer? Em que horário? A quantidade de pão que eu estou a comer, a quantidade de queijo que eu estou a comer, a quantidade de manteiga, revisa o processo. Isso é liberdade, eu ter a minha saúde nas minhas mãos, é conhecer essa realidade. As mesmas 5 ou mais peças de fruta reduzem em até 67% o risco de doenças cardiovasculares, que é a principal causa de morte na Europa. Podemos até dizer no mundo, tá? E 64% declínio de demência e redução de cognitivo e doenças neurológicas. Vocês estão a ouvir bem? O consumo elevado de fruta, eu vou repetir, 5 ou mais peças por dia, pela Organização Mundial de Saúde, está situado em, estatisticamente, através de estudos comprovados, reduzir 73% o risco de diabetes, 67% doenças do coração e 64% doenças do declínio cognitivo, demências, Alzheimer, Parkinson e etc. Tá? Essa meta-análise foi publicada em 2017 em Londres e depois teve uma revisão muito interessante. Se eu dobrar essa recomendação inicial de 5 peças por dia, em vez de 400 gramas de fruta, eu passar a 800 gramas, que são mais de 10 porções por dia, eu tenho uma maior proteção contra todos os tipos de mortalidade, drasticamente, incluindo o cancro. Tentamos a basear e a gastar imenso no consumo diário de alimentos processados, que nos retiram a energia vital, que nos deprimem, que nos entopem, nos engorduram, nos envelhecem. E das coisas mais acessíveis e mais simples, que estão mais à nossa volta, que são as frutas, a gente cria uma série de bloqueios e uma série de mitos, quando na verdade é para ser simples e é para ser fácil. Olhem só essa informação. Isso está a mudar conceitos e programas de saúde, que o Sistema Integrado de Saúde, nesse momento, é mais de doença do que saúde, isso é uma opinião pessoal, vale o que vale. No entanto, essas informações científicas geraram campanhas nos seguintes países, fiquem atentos: Reino Unido, França, Japão, Nova Zelândia, Noruega, Canadá, Alemanha, Austrália. Todos esses países, através desses estudos, geraram campanhas no Sistema Integrado de Saúde. Hoje, falando entre Portugal e Brasil, o nível, como nutricionista, eu sei que a ordem da nutrição é muito ativa e está a conseguir um espaço fantástico. Eu, quando cheguei cá em 2007, nem havia a ordem das nutricionistas. Depois é que se formou a ordem. Mas as campanhas para os alimentos ainda é muito pobre, né? Você chega em qualquer centro de saúde e você não tem um cartaz a falar de um alimento. Você tem a falar de um medicamento. Portanto, fica aqui o alerta. Começa com os pequeninos, tá? E outros achados benéficos, vou citar mesmo muito rapidinho, que é controle do peso, depressão, equilíbrio de tensão arterial, equilíbrio da pele, ações para proteger dos cálculos renais, redução da massa óssea, né? Redução da perda da massa óssea, e a gente tem aqui
no geral, todas essas ações anti-envelhecimento se beneficiando pelo aumento do consumo da fruta. Não é fantástico? Como é que ficou agora a tua revisão mental? E a gente ainda tem ao mais alguns pilares. Fiquem atentos, porque quando reduzimos a fruta, a primeira consequência, como eu falei, é a resistência à insulina. Se eu fizer um pequeno almoço, começar o meu café da manhã, o meu dia, com gordura, muitos dias seguidos, eu desaconselho. Começar com ovos, com abacate, com manteiga de amendoim, com queijo, com manteiga, com presunto, é perder energia, vai chegar exausto no fim do dia. A pessoa quer comer abacate, a pessoa quer comer a manteiga de amêndoa ou outros alimentos com gordura, tá tudo bem. Mas de manhã é o primeiro horário em que eu tenho continuar a limpar o que foi varrido para fora, né? Eu acordo com aquele xixi amarelo, vou querer suar o nariz, tenho mais facilidade de fazer o cocôzinho de manhã, há uma excreção, há uma limpeza. Principalmente os cítricos são muito benéficos de manhã. Mas começar o dia com coisas coloridas, com coisas com água, com coisas que limpam, com coisas que alimentam o cérebro. É ou não é o momento do dia mais importante? Ok? Portanto, fica aqui esse chamado de atenção. Principalmente para quebrar o jejum, já tenho falado muitas vezes, quem já está comigo há algum tempo, água com limão. É maravilhoso, alcaliniza. Olha que ironia. O pão que não parece ácido, na boca, no corpo é ácido, ele é um levedo, ele vai fermentar. Né? Gera gases, gera a barriga inchada, ele fermenta, ele é difícil de digerir. E o limão, que parece ácido da boca, quando junta com o ácido do estômago, o ácido mais ácido, vira alcalino. O máximo de um elemento vira o seu oposto. É que nem muito gelo queima. Né? Então, a alcalinidade é o equilíbrio do pH e o ambiente onde mais as nossas células e as nossas bactérias de defesa trabalham bem. E o alimento mais alcalino de todos da natureza são as frutas. Portanto, começar o dia com alcalinidade. E o limão é uma fruta solar, né? Pensando no limão siciliano, até parece um sol. Ele apanha muito cálcio, muito magnésio, muito fósforo. É uma fruta que tem uma vantagem, que tem a vitamina C. Portanto, nem aqueçam a água natural, temperatura ambiente, consumo de limão em jejum, desengordura, limpa e alcaliniza. Fica aqui, é algo como posso fazer isso o ano todo mesmo em férias, tá? Aqui também é importante perceber que se eu comer a fruta depois de uma refeição que foi muita gordura e proteína, eu corro o risco de fazer fermentação. A fruta, ela, por ter muita água, ela é digerida muito rápido e os legumes também. Então é interessante começar com a salada e com a fruta primeiro, de preferência sem gordura. Tá? Eu ensino a fazer vários molhos herbáceos e frescos deliciosos para evitar eu comer todas as saladas com azeite ou outra gordura vegetal líquida, porque vai ficar muito denso, muito espesso, difícil de digerir. O objetivo é as primeiras coisas entrarem logo. Se eu como no fim de comer gordura animal, proteína, né? Eu como a fruta, toda aquela carne, toda aquela gordura vai ser primeiro digerida e aquela água vai ficar em cima a fermentar. Então, mais um ponto, é benéfico comer a fruta logo de manhã e nos intervalos entre as refeições, e não após uma grande refeição. Até se comer um caldo romã, ou meio kiwi, ou até um diospiro antes de uma refeição, um caqui, eu já vou ter um apetite mais equilibrado, para não comer de uma maneira muito intensa, desgovernada, ansiosa, ok? Quem tem alergia à fruta, há pessoas que têm aftas, há pessoas que ficam com a língua estranha, há pessoas que têm muito mal-estar no estômago, vocês reparam. Eu comi o pãozinho, não aconteceu nada. Comi a fruta,
fiquei mal disposta. Qual alimento vocês acham que está a expulsar coisas para fora, que está a limpar? E qual é o momento de limpeza em vossa vida que é simples? Ou eu, para limpar uma casa, não afasto os móveis, não tiro tudo do lugar. A fruta é que está a sinalizar que está ali alguma coisa má precisando sair. Portanto, é preciso ter força de vontade, é preciso ter orientação, alguém que te guie, mas é possível o quê? Limpar. Então, quem tem desconforto ao comer fruta, posso ter uma fruta com muito agrotóxico, que não está a fazer mal, que tem químicos. É outra história, mas normalmente, pensando numa fruta que seja boa, que me faça mal, tem algo que precisa sair. Então falta fazer uma limpeza, falta fazer um reequilíbrio para produzir todas as enzimas. E a fruta está a ajudar nisso, só que nem sempre é saboroso ou fácil, né? Tirar toxinas é um processo que não é um spa maravilhoso. E às vezes é preciso ter paciência, mas o objetivo é eu poder comer toda a fruta e ficar bem, porque sabemos, estão a ver o quão benéfica ela é, tá? Então veja bem aqui o processo que é essencial. Eu ensino no método NutriQuântica as camadas de limpeza do fígado, né? A limpeza das vísceras, a desparasitização, a reconexão com a libertação das enzimas adequadas, porque o objetivo é eu ter em minhas mãos a capacidade de me orientar e me cuidar e me amar e ser eu o grande gestor da minha saúde, tá? Daí fica o convite, quem precisar de apoio nesse aspecto pode entrar em contato comigo, porque esse é a minha paixão, é ajudar a ter acesso a esse caminho. Com todas essas rotinas de limpeza, além de equilibrar as enzimas, melhorar as digestões, lembrando que volta a parte intelectual, racional, de uma mente com equilíbrio psíquico, né? Inteligência emocional, está totalmente associado àquilo que eu como e ao consumo da fruta. O que a gente está a ver então aqui agora? Esse parênteses, que vai ficar tema para um outro podcast, mas vou deixar aqui a semente, que é: de nada adianta eu comer muita coisa saudável, se eu tiver o corpo intoxicado, eu posso não estar a absorver, não estar a chegar no cérebro de qualquer maneira, tá? É como plantar uma semente num terreno que está cheio de pedras e bocados de madeira e concreto. Não nasce uma aqui, outra lá, não sai um tufo, não sai um vigor. Por isso, as limpezas, é essencial limpar para curar, tá? Mas pronto, hoje a nossa heroína do dia é a fruta. Eu vou sugerir começar com aumentar 30%, aumentar 2 porções àquela que já faz, e gradualmente ir observando. Por quê? Naturalmente, quando eu começo a aumentar o alimento natural, seja legume, seja fruta, eu posso também precisar de um tempo para me ambientar. Toda vez que eu mudo uma dieta, eu vou criar naturalmente no intestino novas bactérias para ser capaz de digerir aquilo que passa a ser o meu meio ambiente, o ambiente em que eu estou, quais são os alimentos que eu encontro. O meu corpo se ambienta e se adapta. E quem precisar de ajuda, tocar, tá? Então, o ideal mínimo é 5 peças por dia, mas que eu acho que é pouco, tá? Uma chávena de chá é uma porção, como nós falamos, mas gradualmente tentar aumentar e ir subindo, principalmente de manhã e nos lanches, tá? Vamos aqui no aspecto espiritual. Outro pilar, a parte metafísica. Vocês sabiam que a fruta é mencionada mais de 300 vezes na Bíblia? Gente, isso é fantástico. O sinônimo que a palavra fruta tem é de sabedoria, né? É um movimento que vai criar aqui algo tão benéfico. Quero só colocar aqui umas frases que eu coletei, que eu adoro. A gente usar certas interlocuções portuguesas, isso ao redor do mundo se repete, o fruto do nosso trabalho, né? A árvore conhece-se pelos seus frutos, né? O fruto do vosso ventre para representar o rebento de um novo ser, de um bebê maravilhoso, né? Então implica sabedoria, implica colaboração, né? O fruto é algo que tem uma transcendência
de conectar a natureza e o divino em nós, como se eu trouxesse essa energia vital, como fosse uma bomba de nutrientes, de conexão de vários elementos e iões, né, naquela água coloidal. São alimentos que, ao mesmo tempo, purifica, limpa, detox, energiza, conecta e cria, então, também esses dois pontos, conecta o corpo e a alma e o espírito. Faz essa junção, cria logo o medo do consumo da fruta é uma manipulação em massa. Eu garanto-vos que quanto mais simples é o caminho, mais vai acender a sua intuição e o seu poder de conexão, de sentir o Criador e que faz parte da Terra. Isso é uma manipulação em massa. Eu tenho muita pena de colegas que vivam a indicar como orientadoras, né, como uma formadora de opinião, a indicar caminhos em que a fruta é banida. Tenho mesmo muita pena, mas tem que aceitar que é uma escolha, cada um seguir o seu caminho. Eu vou dizer aqui que no seu íntimo, na tua intuição, ouvindo todos esses pilares pelos quais a gente passou, o que sentes sobre a fruta? O que sentes que é natural para ti? Quem é que tem árvores frutíferas em casa e a alegria que é vê-la em flor, os perfumes, a conexão com uma árvore frutífera é uma coisa como se fosse um animal de estimação, uma coisa viva, totalmente interativa. Se não sentes esse chamado, se sentes, ainda depois de tudo o que eu falei aqui, se ainda te sentes com medo de comer fruta, ele te domina, ele te convida a fugir, é porque estás intoxicado. Tá? A presença de vírus, fungos, bactérias, metais pesados, radiação, baixa a vibração e posso sentir até asco, né? Nojo da fruta. Isso é mau sinal. Tá? Quanto mais a pessoa tem dificuldade em comer fruta, mas é sinal que ela precisa de uma desintoxicação, tá? Toda a fruta é influenciada pela sua conexão entre o céu e a terra. Ela é como nós. A própria fruta também está na nossa linha de atuação, como eu disse, bem na linha dos nossos olhos, e é o alimento que mais sobe a nossa vibração, que mais conecta com os nossos chakras e que mais cria a tal integração, influenciando o meu bem-estar e a minha saúde e a minha alma. Deixo aqui o meu apelo para reconectares com essa visão, passar essa palavra de facilidade, de amor. O poder da fruta é fantástico. E vou fazer um trabalho muito carinhoso, muito intimista, que é a minha mentoria, que serão 9 semanas numa transição em que vamos desintoxicar, vamos reconectar com o nosso corpo, vamos aprender novos alimentos e como conjugá-los, né? Vai ter listas de compras, vai ter receitas, vai ter vídeos, mas principalmente meditações, reflexões para atingir um novo pensamento frente à nutrição, tá? O lançamento é para breve, vai ser 9/9, nesse portal de um ano que também é 9, da mudança, da reconexão. No meu site, nutriquanticanovaera.com, já está lá um bannerzinho, um botãozinho para a lista de espera, quem quiser já se inscrever, tá? E conto com muito carinho contigo para fazeres tu também um pouquinho de seres o exemplo daquilo que a gente quer ver nesse mundo. Mais informação simples e fácil e potente, vibracionalmente influenciada para expandirmos juntos nessa terra, nesse momento único do universo. Eu sou Camila Cardoso, gratidão por teres ficado até aqui. Deixa um comentário, o que é que achaste dessa informação carinhosa que eu fiz para sentir que
sim, a minha missão chega a mais pessoas, o conhecimento ficar retido é um desperdício. Gratidão, gratidão, gratidão. Um beijinho muito grande e até o próximo podcast.